Olá! Na primeira videoaula desta unidade, eu trabalhei com você o desenvolvimento da disciplina. Apresentei sucintamente como é que a disciplina será organizada, que ferramentas metodológicas estaremos usando e fiz uma argumentação para justificar por que escolhi trabalhar com duas subunidades. Uma unidade em que vai estar trabalhando com atenção primária em saúde em nível mundial e uma segunda unidade em nível nacional. Eu disse a você que era importante que a gente traçasse esse caminho, até porque esse caminho foi uma escolha própria dos fóruns, que nasceu mesmo das minhas observações no fórum de discussão da unidade anterior, no sentido de que se a gente consegue trabalhar em interesse, a gente consegue chegar na parte. Acho que a gente vai conseguir pensar o pedaço atenção primária de saúde brasileira de um modo melhor e mais adequado e com mais facilidade para compreensão do que trabalhando em nível mundial do que trabalhando somente em nível nacional. Eu convido então para a gente começar a pensar atenção primária em saúde em nível mundial a retomar o ano de 1945, que é um ano que os nossos bancos escolares nos mostraram, que é um ano em que a gente teve o final da Segunda Guerra Mundial e pensando na parte ocidental do planeta, a gente tinha que fotografia? A gente tinha uma Europa destruída, a gente tinha os Estados Unidos vencedores lutando para organizar a Europa para poder vender matéria-prima a este continente. Nós tínhamos um continente africano colonizado, pobre, assolado por doenças persistentes, malária, febre amarela, tuberculose, esquistossomose, doenças venéreas, parasitoses. Nós tínhamos um continente latino-americano também pobre, assolado por ditaduras e por doenças também. E doenças também persistentes, doenças da pobreza. Então, há muitos países do Ocidente que não participaram da Segunda Guerra Mundial, mas que foram afetados indiretamente pelos efeitos gerados por essa guerra. O que começa a acontecer com o final da guerra? Por exemplo, muitos países na Europa começaram a receber vários soldados, 3 e 3 lotados de soldados, 6.000, 700.000 soldados sem pernas, sem membros. Então, era preciso reconstruir humanisticamente e humanitariamente aquele território. E de que modo a Organização Mundial da Saúde se presta a isso? Ela foi criada em 46, quando ela faz a sua Constituição. Essa Constituição traz como primeiro princípio o conceito de saúde que a gente estudou na nossa disciplina Saúde e Sociedade. Você está lembrado que a gente viu esse conceito da OMS? Pois bem, é o primeiro princípio da Constituição. Esta OMS, a organização, ela passa a partir de 1948 a abrir as portas ao mundo. E os países membros que haviam constituído, eles começam a se organizar também junto com demais países que chegam e alguns também se retiram. É sempre um movimento muito contínuo que acontece de entra e sai dentro da Organização Mundial da Saúde desde a sua constituição. A partir de 1948, a OMS começa a montar uma Assembleia Mundial de Saúde para acontecer todos os anos na instituição, em Genebra, sempre em Genebra. Eu tive a oportunidade, em 2012, de fazer meu doutorado lá e eu vi de perto a Assembleia Mundial de Saúde de 2012 e vi também a nossa representação brasileira, então pude entender um pouco como é que se dá essa construção. Então, de 1948, quando a OMS abre as portas, até 1975, em todo esse período, a organização tentou criar uma lógica nova para criar sistemas nacionais de saúde, ajudar os países a criar seus sistemas nacionais de saúde, porque um continente destroçado europeu e todos os efeitos gerados nos outros espaços exigiu que se começasse a pensar em sistemas universais. Não que a OMS fosse construir sistemas universais para os países são soberanos, são autônomos, mas ela faz recomendações, ela faz resoluções. Então, nesse período, todo mês de maio, acontece uma semana, essa assembleia dura uma semana, em todo o mês de maio, e isso de 1948 a 75, discutiu-se amplamente as questões das doenças persistentes e a questão de se construir uma nova lógica. Então, esta é a palavra que eu quero deixar, uma nova lógica para comando de sistema universal de saúde, que não o hospital, porque não existiam hospitais. Se a Europa tinha sido destruída, como é que haveriam hospitais? E um dos nossos problemas hoje também são os hospitais. Então é importante que a atenção primária à saúde seja entendida como uma lógica nova para comandar um sistema universal. Sem atenção primária não há sistema universal. Então trata-se de uma filosofia, trata-se de uma estratégia e trata-se de um grande desafio para os países ocidentais. Na nossa segunda unidade, nós vamos estar trabalhando com a APS no Brasil. Espero que você tenha gostado.